Olá, boas-vindas ao curso Ficção e Memória Familiar em Alejandro Zambra e Natalia Ginsburg. Eu sou a Isabela Cordeiro Lopes, eu sou mestranda no Departamento de Editoria Literária e Literatura Comparada aqui na USP, bolsista CAPES e orientanda do professor Adriano Schwartz. Esse é um curso de extensão oferecido pela Extensão e pela Cultura da Universidade, e é um prazer poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha pesquisa e discutir esses dois autores que são tão importantes para a gente pensar aspectos da literatura, da ditadura, do fascismo no nosso pensamento contemporâneo. A minha pesquisa é especificamente sobre a Forma de Voltar para Casa, do Alejandro Zambra, e esse curso nasce de investigações que eu faço na minha pesquisa e de conversas possíveis que foram surgindo com a Natalia Ginsburg, especificamente com o Léxico Familiar. E esses são os dois romances que a gente vai trabalhando ao longo dos próximos encontros, em torno desses dois eixos que estão no título do curso, que são a ficção e a memória familiar. Eu vou começar discutindo, apresentando um pouquinho esses dois eixos, e é isso. Boas-vindas, e espero que seja de bom proveito para a gente. Bom, o paratexto desses dois livros, naquela página que tem as referências do livro, com o título, a editora e todas essas outras informações, os dois são classificados como ficção. E apesar disso ser uma escolha das editoras, no final das contas, não dos autores, isso já indica um caminho, um ponto de vista crítico por onde começar a ler esses livros, que é entendendo eles como ficção e não como textos memorialísticos exclusivamente, e nem exclusivamente como textos autobiográficos ou algo que o valha. Então, é esse ancoramento na ficção que interessa a gente no primeiro momento. E o segundo aspecto é a memória familiar, que, como vocês com certeza observaram nos dois livros, é o fio condutor. O léxico familiar não tem como deixar isso mais claro, deixando isso no próprio título. E esse fio condutor vai puxando aspectos de discussão de um período histórico traumático, de dois períodos históricos dramáticos, que são a Segunda Guerra Mundial e a ditadura do Chile, dois períodos um pouco afastados, mas que tem muitas convergências interessantes na crítica, e são dois livros, o Formas de Voltar para Casa e o Léxico Familiar, são dois livros que se encontram em muitos aspectos nessa construção, nessa costura ficcional da memória familiar. Eu vou começar apresentando muito rapidamente para vocês, eu vou compartilhar minha tela. Vou começar apresentando rapidamente os autores para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre eles, pensar um pouquinho a partir de onde eles falam. E um instantinho que eu vou só compartilhar a tela. Tá. Esperando. Bom, antes de conseguir compartilhar, o Alejandro Zambra é um autor chileno, nascido em 75, em 24 de setembro, e um instantinho. Vocês estão conseguindo ver a tela compartilhada? Sim. Obrigada, porque eu não consigo mais ver vocês. Bom, o Alejandro Zambra é este jovem, bastante jovem para a literatura, ele é de 75, então ele está na casa dos 40 hoje em dia, nascido no Chile, em Santiago, hoje em dia ele mora no México. Ele é um autor já bem consagrado, já foi nomeado um dos grandes nomes da literatura contemporânea latino-americana pela revista Granta, por outros prêmios, por outros reconhecimentos. Ele é uma figura bastante importante para a literatura chilena. Ele é de uma família de classe média, no Chile, em um Chile bastante neoliberal, de um neoliberalismo que começa que se reforça muito com a ditadura.
E isso é um aspecto importante para a construção da narrativa e do pensamento dele, que discute bastante a classe. Ele é professor de literatura, então ele também tem bastante formação na área. E essa é a Natalia Ginzburg, nascida em 1916 e morreu em 91, nascida na Itália, em Turim, e depois ela muda para Roma, que é onde ela morre. A Natalia Ginzburg ela é de uma família muito influente no cenário político antifascista da Itália, e já era uma família antifascista antes do fascismo tomar a força que ele tomou com Mussolini, com a Segunda Guerra Mundial, e uma família aliada não necessariamente comunista, mas socialista, e vários dos nomes que aparecem em léxico familiar são nomes muito importantes para a história antifascista da Itália. E ela é uma escritora e editora. Ela trabalhou por muito tempo em uma editora que eu esqueci o nome, até ela, Einaudi, ao lado do Pavese e do Ítalo Calvino. E, enfim, sempre envolvida nessa área da intelectualidade italiana antifascista. E, bom, do Alejandro Zambra a gente vai discutir o Formas de Voltar para Casa, que está aqui, e um pouco, mas não muito, o No Leer e o Tema Libre. Nenhum desses dois livros foi traduzido para o português. Eu coloquei os arquivos deles naquela pasta que eu compartilhei com vocês. São livros que misturam um pouco de ensaio com contos. O Tema Libre mistura conto com ensaio. Os dois são livros que ancoram mais para o lado teórico, ensaístico do Zambra do que do romance. O Formas de Voltar para Casa é o primeiro romance dele em primeira pessoa, e isso tem reverberações interessantes na hora de ler a obra dele. E da Natalia Ginzburg, a gente vai falar do Léxico Familiar, que foi lançado em 63. E, uma outra coisa interessante de falar, o Formas de Voltar para Casa foi lançado em 2011. Então tem uma distância temporal bem grande entre os dois, mas um se alimenta muito do outro. Na verdade, o Formas de Voltar para Casa se alimenta muito do Léxico Familiar. E As Pequenas Virtudes, esse outro livro da Natalia Ginzburg, que a gente vai usar só para comentar algumas passagens, algumas coisas. É um livro também ensaístico dela. Eu vou deixar de compartilhar a tela com vocês, para eu poder ver todo mundo enquanto eu falo. Vamos ver. Respondendo as últimas coisas que eu consegui ver aqui, eu vou disponibilizar os slides depois de todas as aulas, porque ele ainda está sendo preparado ao longo das aulas eu vou preparando eles. E uma outra coisa que alguém comentou aqui agora, que eu esqueci de falar também no começo, vocês levantem a mão aqui na barrinha de baixo do Meet, tem uma mãozinha assim, vocês levantem ela caso vocês queiram falar. E, por favor, fiquem super à vontade para falar, para não dar uma palestra para vocês. Mas eu vou seguir falando também. Bom, esses dois livros que a gente vai discutir, que eu espero que vocês tenham lido, mas caso vocês não tenham lido também, a discussão vai puxando fios e, enfim, a discussão funciona junto e além dos livros. O Formas de Voltar para Casa, o Alejandro Zambra, escritor do Formas de Voltar para Casa, ele escreveu o prefácio. Eu não sei se vocês leram a edição da Companhia das Letras, que é essa edição da capa que eu coloquei lá, que é essa edição daqui. O Alejandro Zambra ele foi convidado pela Companhia das Letras a escrever o prefácio desse livro, então isso já marca muito claramente uma aproximação do Zambra com a Ginzburg, né? E é um prefácio muito bonito, muito elogioso, muito apaixonado pela Ginzburg. E não é a primeira vez que o Zambra fala sobre ela desse jeito. No Leer, que está relacionado nas referências, ele tem alguns textos que falam dela, um que é quase inteiramente colocado dentro desse prefácio da Companhia das Letras,
e outros em que ele comenta sobre coisas que ela falou, coisas que ela fez, o período que ela estava praticando a escrita, formulando livros, enfim, ele comenta muito a vida dela e as obras dela, que são uma fonte bastante grande de inspiração para o trabalho dele. Ele marca isso muito, e mais do que ele falar isso, a gente reconhece isso muito fortemente no próprio texto do Formas de Voltar para Casa, que é um caminho bem mais interessante de fazer essas conversas do que simplesmente ouvindo o autor, que ele despista também os caminhos que ele está tentando construir, apontando para alguns especificamente. Um outro comentário, o meu esforço nessa discussão não é fechar o Zambra como um leitor exclusivamente da Ginsburg. Inclusive, Formas de Voltar para Casa, ele faz ponte com um conjunto muito grande de autores, desde Benjamin a Diego Zuniga, que é um escritor chileno também, Jorge Perec. Ele vai fazendo muitas pontes com muitos autores, é um autor muito intertextual, e essas conversas entre textos, elas vão dando uma impressão de um texto em conversa, de um texto em diálogo, aberto às, não necessariamente comparações, mas exatamente diálogos, não só com o leitor, que começa a fazer essas pontes junto com ele, mas também entre os autores, e essas comparações que a gente consegue fazer, por exemplo, do léxico familiar com Formas de Voltar para Casa, expandem um pouco as nossas possibilidades de leitura, de interpretação dos dois livros. E era isso. Se Jussara quiser falar, por favor. Tu está falando dos ganchos que ele faz, né, que o Zambra faz, e dentro do próprio livro dele, ele faz uma citação do léxico familiar, lá na página 101. Eu achei muito interessante, porque eu comecei a leitura das duas indicações pelo livro do Zambra, e aí eu já comecei a pensar, nossa, quanta intertextualidade, né, eu vou encontrar por aqui. Então, lá na página 101, ele já fala da Natália Ginsburg, eu achei maravilhoso isso, né, então eu já fiquei, assim, toda animada com a leitura, né, e agora tu começou a falar isso, né, achei isso muito, muito bacana isso, só queria fazer esse comentário. É uma ótima lembrança, na página, o meu é uma edição antiga, então é na página 144, mas ele fala, eu só vou ler a primeira frase desse parágrafo. Penso no belíssimo começo de Léxico Familiar, o romance de Natália Ginsburg. E aí ele cita um trechinho que não é nem mesmo do romance exatamente, é dessa advertência que ela escreve, que é uma advertência de 2 páginas praticamente, de uma certa indicação, uma certa declaração de como que ela quer que o livro seja lido. E isso também é muito interessante, porque o Zambra está citando ela textualmente no Formas de Voltar para Casa, apontando para um impulso, um desejo de como escrever e como ser lido. E é bastante aí que a conversa entre os dois funciona, não só no tema de tratar do trauma contando histórias familiares, mas numa certa abordagem de como ser lido, que pega um pouco aquilo que eu já comentei muito brevemente, que é um reforço da ficção, esse reforço que a Ginsburg faz no prefácio, na advertência, que ela fala sobre... Ela tentou não inventar, ela tentou seguir apenas os caminhos da memória dela, mas ela quer que aquele livro seja lido como um romance. E com isso ela está falando para a gente não ler o relato que é real, que é verídico, que é pelo menos tirado de uma verdade que ela se lembra, não ler ele com a condescendência que a gente leria um livro que fala são fatos reais, e eu estou falando de fatos reais. Tirando essa condescendência, que vira quase uma investigação e uma tentativa de afirmar, isso daqui é verdade, isso de fato aconteceu, isso não aconteceu, a proposta da narrativa dos 2 livros, do Zambra, muito mais, porque o Zambra é muito mais ficcional, ele aprofunda muito mais a ficcionalidade do livro dele. Ao afirmar isso, os dois estão
apontando para um caminho que procure um outro tipo de verdade, que não seja factual, que não seja verificável necessariamente, mas que seja verificável dentro da ficção, que seja verificável dentro das páginas e das entrelinhas também, claro que não é uma coisa completamente fechada dentro de si, e inclusive eles mesmos jogam para fora o Zambra ao citar a Ginsburg ou a citar eventos que de fato aconteceram, como a ditadura, o Pinochet, ruas que ele cita, são ruas que de fato existiram em Maipu, enfim. E a Ginsburg, ao reforçar, ao listar vários e vários nomes de pessoas conhecidas, inclusive no final do livro, na edição, eu acho que isso não é da edição original, acho que isso foi uma nota dos editores, tem aquela lista grande com todas as pessoas que são citadas, né, no livro, são muitas. Bárbara, você tinha... Boa noite a todos. Meu nome é Bárbara Bruma, eu sou do Piauí e sou historiadora. E aí alguém colocou esse diálogo que você está propondo e o que o Alexandre perguntou aqui, eu gostaria não sei se posso, mas de comentar essa... E até o B de Barbárie colocou também alguma coisa aqui. Eu fiz um projeto, eu estou no doutorado agora, aqui na Universidade Federal do Piauí, e fiz 2 projetos, um deles era sobre o Zambra. Atualmente eu estou pesquisando uma revista chilena chamada La Bicicleta, mas o outro projeto que eu escrevi era sobre o Alejandro Zambra e as memórias traumáticas dos regimes ditatoriais latino-americanos dentro da literatura, né, história e literatura. E aí o Alexandre colocou se o Zambra gostaria de contemplar algum tipo engajado, muito politizado, ele é muito inspirado pelo mercado editorial. Alexandre, eu não acredito que ele seja muito inspirado pelo mercado editorial. Digo como historiadora que vem pesquisando essa questão do lugar de fala, de onde ele vem pesquisando, de como ele vem pesquisando, porque até o próprio momento em que o livro foi publicado, ele foi publicado dentro de um contexto em que o Chile estava saindo de um governo de esquerda para um governo de direita, um governo conservador. Então é justamente nesse momento onde ele publica Formas de Voltar para Casa. E aí eu acho interessante essa discussão e até mesmo de quando o livro foi produzido, né? Então, eu acho assim, que não... como o B de Barbárie falou aqui, ele tenta elaborar os traumas da ditadura. Ele também diz isso nas entrevistas. Ele diz, olha, eu quero construir uma narrativa onde as pessoas também possam criar um tipo de identificação e até mesmo possam também falar, porque muito se falou pela gente. Tanto que até alguns pesquisadores chamam esse tipo de produção do Zambra como a literatura de hijos, né? A literatura dos filhos, da ditadura, das crianças que viveram aquele momento, né? Ele chama assim, na verdade, isso. Que viveram aquele momento, mas que não eram os principais atores daquela condição de viver a ditadura, mas que também sentiram no seu cotidiano, né? Esse contexto ditatorial que se enraizava para todo mundo, que todo mundo vivenciava. É isso, gente. Desculpa, eu me alongo, então eu vou... Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada, Bárbara. Eu vou deixar o chat, inclusive, aberto aqui na lateral, porque eu estava só recebendo as mensagens rapidinho, assim, então eu não tinha lido tanto. Eu acho que a questão da ditadura no Zambra, a gente não é um livro sobre a ditadura e ponto. É um livro sobre uma geração. Inclusive, as partes intercaladas do livro, elas vão desde dos personagens secundários, que são os filhos, depois a segunda parte chama a literatura dos pais, depois passa a ser a literatura dos filhos, e por fim a última parte é a Estamos Bem. A ditadura, o Zambra fala em entrevistas como uma coisa que não tem como falar da infância e não tem como falar do Chile, nem da geração dele, sem falar da ditadura. E eu acho que é um pouco aí que está. Claro que existem questões políticas nisso, com certeza, o próprio Zambra afirma isso, citando o começo das eleições, em que ele vê que o Pinheira vai ganhar,
Sebastián Piñera, ele foi eleito em 2010 no Chile, e inclusive, ele foi reeleito, né? Ele estava presidindo o Chile até bem recentemente, se não me engano, até agora. É o Zambra reconhecendo uma espécie de repetição, de um retorno de um período que ele se lembra, que ele reconhece como o período da infância, mas que é um período de pouca dicção, um período de difícil formulação, quase impossível de dar conta, principalmente pelo fato dele e dos contemporâneos dele terem sido esses personagens secundários no romance dos pais, e ele fala isso num dos trechos do livro, que o romance é o romance dos pais, enquanto os adultos estão matando, morrendo, ou então ignorando o regime. Ele não fala disso, mas ele coloca os pais dele nisso. Enquanto isso acontece, as crianças estavam brincando de esconde-esconde, ou brincando e fugindo uns dos outros, e brincando entre si. E é a partir daí que esse romance é escrito. É um romance político, mas a política não é o fio condutor dele. As memórias de infância e as relações entre as pessoas, principalmente isso, as relações geracionais entre o protagonista, que não tem nome em nenhum momento, e a Amy, a Cláudia e os pais, essas relações é que conduzem a narrativa, e é muito no diálogo com esses outros personagens que o narrador vai tentando construir uma narrativa para si no presente, e uma narrativa que explique, ou contextualize, ou dê algum sentido para aquilo que foi o romance dos pais. E é nisso também que a gente consegue estabelecer uma conversa com a Ginsburg, que faz exatamente a mesma coisa, de forma bastante diferente, mas puxando as conversas de família e o léxico familiar com as expressões, com as coisas as brincadeiras entre pais e filhos e os irmãos. É a partir desses léxicos familiares, desses breves diálogos e mini expressões, que tem várias no livro inteiro, a gente se torna familiar com elas também. E a partir disso, dessa construção de teias que unem as pessoas, é que o romance da Ginsburg é construído. E é bastante nessa relação entre os dois que eu acho que a gente consegue ver algumas coisas interessantes. A Jussara agradeceu pelos títulos dos capítulos, e tem uma coisa muito interessante sobre a forma com que o Formas de Voltar para Casa é estruturado, que é extremamente significativa. Eu não sei, para quem leu, se vocês conseguiram reparar, que o livro é intercalado, né? A primeira parte é um romance que lembra a história do protagonista com a Cláudia. Quando começa a segunda parte, a gente descobre que Cláudia é uma personagem que ele está criando, e aos poucos a gente vai percebendo que essa personagem, e que o próprio protagonista do romance, da primeira parte, o protagonista se espelha de alguma forma nele, é um pouco ele. A Cláudia é inspirada na Amy, na história de vida da Amy, mas o nome dela é tirado de uma vizinha dele de infância. Então, os espelhos, eles vão sendo jogados uns sobre os outros dentro da própria narrativa. Então, aquilo que eu comentei antes, de não ser possível a gente estabelecer um critério de verdade, que isso seria uma leitura um pouco condescendente com o romance, isso acontece dentro dele mesmo, em Formas de Voltar para Casa, que vai abismando ficcionalmente as várias camadas intercaladas, e que vão questionando um pouco uma parte e a outra, a ponto de a gente não saber exatamente qual é a verdade muito hipotética, mas que a gente, de certa forma, procura. E é nesse jogo também que a gente consegue entender uma forma possível de narrar esse trauma, ou esse período trágico da infância dele, e do presente do país também, porque ele atrela ao presente. Inclusive o livro termina com a data, Santiago, 10 de... Santiago, não sei o que, em fevereiro de 2010. E esse ancoramento no presente, no final do livro,
firma ele nessa, levemente, o mais firme que a gente consegue achar nesse livro, que é bastante oscilante, é esse presente em que ele está tentando reconstruir, esse presente do diário do narrador, né, que está nas partes pares. Eu divido o livro entre as partes ímpares e as pares, porque as ímpares compõem esse romance, que conta a história dele com a Cláudia, dele seguindo o Raul nas ruas e tudo isso, é a memória da infância na ditadura, mas também fala de um presente com os pais, e as partes pares, que é a parte 2 e a 4, que é o diário desse escritor que está escrevendo o romance que a gente lê ao mesmo tempo. E esse é o diário que conclui que estamos bem, depois de escrever sobre os personagens secundários, sobre a literatura dos pais, sobre uma possível, precária também, literatura dos filhos. E, por fim, estamos bem de uma forma extremamente precária, em cima das ruínas de um terremoto, com a eleição do Pinheira, as prévias da eleição do Pinheira. E esse é um pouco a estrutura do romance do Zambra. A Natalia Ginzburg, por sua vez, ela não se ancora tanto ao presente. É um livro que fala e costura muito mais as memórias e as estruturas do passado. E o presente, o livro, quando ele termina, ele não termina com os pés firmes exatamente em algum lugar, ele termina meio que voltando para o começo, reconhecendo que existe nesse pós alguma similaridade, inclusive bem grande, porque está nessas expressões coloquiais da família constantemente. E, ao voltar para isso, ela fecha o livro meio que num ciclo próprio, sem necessariamente se firmar no presente. A parte da Ginzburg que coloca os pés mais no presente são os breves comentários metaficcionais que a gente encontra no romance. Metaficção é a ficção que comenta a própria ficção, né? E o Zambra, no Forma de Voltar para Casa, isso é uma das coisas que ele mais faz. É um livro que fica comentando o fato de ele estar escrevendo um livro. Os personagens, os dois narradores das duas partes, são escritores e estão escrevendo o texto que a gente está lendo. A Ginzburg também, ela comenta o fato de que ela não se lembra, ou que aquilo talvez seja inventado, porque são memórias dela, ou comenta, não me lembro direito, qualquer coisa assim, mas o presente dela está vinculado à lembrança. E o Zambra faz um caminho bastante diferente, que o presente se mistura com o passado, mas numa tentativa de certa forma, um esclarecimento, que não chega a ser um esclarecimento, ele é mais um levantar perguntas para ir tentando jogar as perguntas. Ele não responde em nenhum momento alguma coisa que conclua sobre um presente ou qualquer coisa do tipo. Inclusive, tem uma passagem do livro que a Cláudia comenta que os anos 90 a década de 90 foi a década das perguntas. E o Zambra parece que segue nessa década das perguntas nesse livro. Ele levanta essas mesmas perguntas que nunca foram realmente respondidas desde a década de 90. A década de 90, inclusive, é o primeiro ano... 1990 é o fim da ditadura no Chile. Foi quando elegeram um não para não permanência de Pinochet no governo. E aí, a partir disso, nessa década, inclusive, os personagens e o próprio Zambra são adolescentes, são pré-adolescentes. Então, toda a infância, toda a vida que eles conheceram até aquele momento, quando eles descobrem, ou percebem, ou começam a falar sobre isso, que eles viveram numa ditadura, aquele é um momento de rompimento de uma realidade, de percepção da realidade. Quando a democracia, ela joga um outro tipo de luz sobre o período ditatorial que acabou de ser vivido e que marcou toda a infância dessas pessoas. Mais comentários sobre os romances? Eu estou tentando fazer um caminho breve, assim, pelos temas possíveis de puxar da estrutura dos dois romances, para a gente poder começar a conversar sobre alguns temas
que eu montei, que os dois têm em comum. Um momentinho que eu estou lendo a pergunta. Eu não sei se eu entendi 100% a pergunta, mas comentando o que eu acho que eu... Alexandre, se você quiser explicar um pouquinho, talvez, se você quis dizer, por favor. Os dois romances, o léxico familiar, principalmente, ele trabalha com uma narrativa factual. Os fatos que ela conta, as pessoas que ela narra, tudo isso são verdadeiros. Então, são, em geral, informações verificáveis nas biografias oficiais, ou nos jornais das épocas, ou nos livros de história, enfim. Talvez não tudo, obviamente não tudo, porque muito é afeto, né, o que costura os eventos factuais contados no romance, mas são informações, digamos, verificáveis, todas elas. Eu não sei se sua pergunta foi nesse sentido, mas... enfim. Eu vou propor uma primeira conversa com vocês. Eu vou compartilhar de novo a tela. Eu diria que os dois romances são bastante afetivos, no sentido de a forma com que eles são costurados. Claro que eles são, além disso, políticos e principalmente literários, né, mais do que tudo. Mas é uma literatura composta e tecida em torno dos afetos. Ou desafetos também, enfim, afetos de todo tipo, né? E conflitos também, principalmente na forma de voltar para casa. O primeiro ponto que eu queria puxar com vocês é esse aspecto que é uma dualidade que está nos dois romances, que é a narração da vida na guerra e na ditadura, e a vida apesar da guerra e da ditadura. Para isso, eu vou começar com uma citaçãozinha brevíssima do Kafka, de 1914, é uma entrada no diário dele, foi publicado pela Kozak Naif, e a entrada é essa frase: a Alemanha declarou guerra à Rússia, à tarde, natação. E a partir daqui, daqui a pouco eu vou puxar algumas outras leituras com vocês. Sim, acabou de sair pela Todavia, esse livro, do Diário do Kafka. E, sim, a gente vai, a toda a conversa, a pergunta sobre a estrutura dos discursos, toda a nossa conversa vai sendo puxada dessas estruturas. Se vocês quiserem comentar coisas mais específicas, para a gente poder ir expandindo um pouco, mas tudo que eu estou falando vai ser em torno ou a partir, anteriormente, dessas estruturas dos romances. Principalmente nas próximas aulas, a gente vai se debruçar mais sobre, principalmente, a primeira pessoa, a voz autobiográfica, onde que ela se instala ali no texto e tudo isso. Conversando sobre essa vida na guerra e a vida apesar da guerra, e na ditadura e apesar da ditadura, eu queria conversar um pouquinho sobre como que essas discussões, como que esse tema, ele atravessa os dois romances. E essa frase do Kafka, ela é um convite para a gente pensar esses temas, né? Que é: enquanto a Alemanha declara guerra à Rússia, em 1914, acabou de acontecer, está começando a Primeira Guerra Mundial, à tarde, natação. É algo sobre a vida segue apesar de tudo, que a gente encontra nesses dois romances. E em citações dos dois autores, inclusive, do próprio romance, que eu vou ler com vocês agora, rapidinho. Eu vou ficar compartilhando e descompartilhando a tela para eu poder ver vocês e ler os comentários. Eu vou começar com essa frase do léxico familiar.
E a gente vai ler logo em seguida uma frase do Zambra. Essa frase está no léxico, não me lembro, tá mais para o meio do livro, assim. Nós achávamos que a guerra iria virar e revirar imediatamente a vida de todos. Durante anos, ao contrário, muita gente permaneceu sem ser incomodada em sua casa, continuando a fazer o que sempre fizera. De repente, quando cada um já achava que no fundo se livrara por pouco e não haveria nenhum transtorno, nem casas destruídas, nem fugas ou perseguições, explodiram bombas e minas por toda parte, as casas desabaram, as ruas se encheram de ruínas, de soldados e de fugitivos. E não havia mais ninguém que pudesse fingir que nada estava acontecendo, fechar os olhos e tapar os ouvidos, enfiar a cabeça debaixo do travesseiro, não havia. Na Itália, a guerra foi assim. É um trecho fortíssimo do livro, que corta bastante a narração, porque a maior parte do livro a gente sente a guerra, mas a gente não vê ela. Esse é um dos poucos momentos, e daqui para frente isso começa a acontecer um pouco mais, porque ela começa a narrar o auge da guerra na Itália, mas durante esses poucos momentos a gente consegue sentir isso que a gente vê nos filmes ou nos livros que se atém mais à narração da guerra, que é esse rompimento completo de qualquer normalidade, de qualquer segurança. E a gente vê a mesma coisa no Zambra, isso é no começo, bem no comecinho do Formas de Voltar para Casa. Eu vou ler e aí a gente conversa um pouco mais sobre. Agora eu não entendo bem a liberdade de que gozávamos na época. Vivíamos numa ditadura, falava-se de crimes e atentados, de estado de sítio e toque de recolher, e mesmo assim nada me impedia de passar o dia vagando longe de casa. As ruas de Maipu não eram tão perigosas? De noite sim e de dia também. Mas com arrogância ou com inocência, ou com uma mescla de arrogância e inocência, os adultos brincavam de ignorar o perigo. Brincavam de pensar que o descontentamento era coisa de pobres, e o poder assunto de ricos. E ninguém era pobre nem rico, pelo menos não ainda naquelas ruas, naquela época. Aqui, inclusive, é bastante interessante, que eu comentei no comecinho, o Zambra, ele finaliza falando sobre esse sentimento de classe do meio que ele estava ali na periferia de Santiago, que é Maipu, que é não ser nem pobre nem rico, e uma certa construção de pensamento e de situação no mundo a partir desse lugar de classe média. E dessa espécie de arrogância misturada com a inocência, que faz com que a ditadura fosse, de certa forma, ignorada, ou deixada de lado, ou relevada como um problema dos outros, e não como um atravessamento político potente, ou que interrompesse de fato a vida. A Cláudia, que é a personagem que conversa com ele na maior parte do romance, né? Que é essa amiga de infância que tem o pai exilado e que vive clandestinamente por muito tempo e depois é exilado, ela tem uma experiência diferente, e é essa experiência diferente que o protagonista tenta trazer, inclusive jogar com ela quando ele narra a própria infância, tentando entender esse não posicionamento dos pais, que muitas vezes é um posicionamento quase a favor de Pinochet, ou praticamente 100% a favor de Pinochet. Mais adiante no livro, o protagonista ele confronta os pais num jantar, e ele fala, e ele rebate algumas conversas, e o pai fala que Pinochet pode não ter sido bom, pode ter matado muita gente, mas pelo menos naquela época era melhor. É um discurso que a gente reconhece muito aqui do Brasil, inclusive, e que é a partir exatamente daí que esse narrador tenta jogar uma luz sobre essa experiência de infância, de uma infância não posicionada, e de uma certa apatia política que ele reconhece nele mesmo, inclusive, no próprio presente, que está deixando uma espécie de volta do conservadorismo, um sentimento de direita ou de quase extrema-direita voltar para o país. Eu trouxe essas duas citações dos livros, que eu acho que conversam muito entre si,
para a gente pensar um pouco sobre como que os textos constroem essa discussão estruturalmente mesmo, como que eles falam dessa vida na ditadura e dessa vida apesar da ditadura, e como, a partir de onde eles vão situando isso. A Ginsburg, ela faz uma coisa que é interessantíssima, que o próprio Zambra comenta no prefácio, que é não se colocar no centro. E nem colocar mesmo os eventos mais traumáticos, mais drásticos da vida dela no centro da narração. Chega a causar um certo desconforto no romance da Ginsburg, quando ela fala do Leone Ginsburg, do marido dela, que ela comenta muito brevemente. Ele foi uma figura extremamente importante para a resistência antifascista na Itália, ele era um grande nome do movimento, assim, dos enfrentamentos. E ela comenta muito brevemente ela ter conhecido ele, ela conta sobre a vida com os filhos, sobre a vida nos refúgios com ele. E quando ela comenta da morte dele, que acontece bem no finalzinho do livro quase, ela comenta de uma forma que você até relê para ver se de fato ele morreu, foi isso mesmo que aconteceu. Porque é uma frase que ela comenta, e essa foi a última semana que nós nos vimos, logo em seguida ele morreu na prisão, qualquer coisa assim. E só várias páginas adiante que ela volta e conta melhor sobre a prisão, a tortura e a morte do marido. Essa forma de narrar um período tão dramático é uma coisa que o Zambra também faz, os dois colocam isso, mas essa cena da Ginsburg, eu acho que ela sintetiza, ela sumariza bastante o ponto de vista e o ponto de construção dos dois romances, que é um certo distanciamento da história oficial, da história trágica, da história que, no final das contas, todo mundo já conhece, que é o fato de que pessoas morreram, foram torturadas, existiu perseguição, existiu fascismo. Eles não narram esse período, eles narram o Zambra e a Ginsburg, eles narram a vida ali, e a vida apesar daquilo. E quando a Ginsburg narra a morte do Leone, é uma narração dos momentos felizes que eles passaram juntos. E isso não é olhar só pelo lado bom, nenhum dos dois livros faz isso, muito pelo contrário. A gente sai do léxico familiar com uma sensação de uma certa perda de chão em vários aspectos, mas é uma escolha de voltar à lente, não para a experiência subjetiva, testemunhal, exclusivamente, mas para uma construção coletiva que vai acontecendo ao longo da narrativa. E uma construção coletiva que a gente também começa a fazer parte, pela repetição dos dois romances, que fica voltando nos mesmos pontos e tornando vários aspectos familiares, e pela não submissão à história que foi imposta a essas pessoas. Isso é uma outra coisa que o Zambra comenta no prefácio, que ele fala sobre como que a Ginsburg escolheu não escrever a história sangrenta que lhe foi destinada. Que Natalia Ginsburg não quis escrever o romance que a sangrenta história do século XX lhe havia predestinado. Isso é na página 10 da edição da Companhia das Letras. Uma sobrevivente, uma vítima como ela, parecia condenada à denúncia literal do horror, ao testemunho detalhado, enfático e meramente documental. Cabia-lhe falar a partir do ressentimento e da dor, que obviamente existem, persistem nesse romance, mas sem que cheguem a bloquear o sentido da narração, a direção da memória. E isso que o Zambra escreve sobre o léxico familiar, a gente pode ver também no Formas de Voltar para Casa, que é uma não sujeição a uma forma de narrar a história que caminha pela grande história, né? Nessa história que a gente chama da história com H maiúsculo, que inclusive está no pós-fácil do léxico familiar. Eles narram essas histórias pequenas da vida apesar disso, e isso marca eles muito mais numa resistência ao terror desse período do que numa simples assimilação de que eles são testemunhas que vão narrar uma verdade sobre aquele período, mesmo que seja uma verdade subjetiva.
B de Bárbara, né? É Bárbara. Desculpa, gente, é porque a conta Google pega o nome do YouTube. Mas meu nome é Bárbara, sou jornalista. Eu queria perguntar para você se talvez seja esse deslocamento para as menores coisas, para a vida apesar de, que tira esses livros de uma ideia de literatura de testemunho, ou se você chega a considerar que eles são literatura de testemunho. E também queria te perguntar como você vê essa relação da culpa nos dois livros. Eu ainda estou lendo o léxico, por isso que eu estou perguntando isso. Porque eu sinto que o do Zambra é muito carregado de culpa, individual e coletiva, né? É quase assim uma culpa de não ter perdido pessoas também, né? Naquele momento. Ele passa por essa fase. E aí agora, numa releitura, eu fiquei muito focada nisso, assim, me chama muita atenção. E aí, como a Natália tem uma outra relação parental, né, com esse momento, talvez seja um pouco diferente. Obrigada pelas perguntas. Sobre a narrativa testemunhal, eu levo muito a sério a tentativa de ler os dois romances, como ficção. E isso não quer dizer que eles não bebem de fontes do testemunho, inclusive, isso está muito claro, tem traços de narrativa testemunhal, tem traços de narrativa autobiográfica muito marcados, então tem essa espécie de ancoramento no real, mas são livros ficcionais, e isso permite com que eles caminhem pelos elementos testemunhais de uma forma mais livre, mais aberta, que abre espaço para a imaginação, que inclusive, eu relacionei isso na nossa bibliografia, e depois a gente vai aprofundar isso um pouquinho mais. A Beatriz Sarlo é uma teórica argentina que escreve um livro que eu acho muito fundamental para a gente pensar isso, que é O Tempo Passado, Cultura da Memória e Guinada Subjetiva. Nesse livro ela faz uma crítica ao testemunho, a forma com que o testemunho é abordado na teoria contemporânea, e ela termina falando sobre como que é na literatura, no espaço imaginativo e ficcional, que ela encontra as formas mais acertadas, as formas mais próximas de narração do real, do testemunho. Mas não porque elas testemunham, mas justamente porque elas mexem, trabalham e resgatam do testemunho alguma coisa que é levada para a ficção. E aí elas conseguem circular e embaralhar isso, que é o que a gente vê com Formas de Voltar para Casa, que é esse embaralhamento completo de o que pode ser factual, o que não é, o que é, mas que em nenhum momento resolve qualquer coisa em termos de o que é que está acontecendo, o que é testemunhal e o que é criação, o que é memória, o que é imaginação, inclusive o quanto que seria possível separar memória de imaginação, se torna uma questão quase de fundo, assim, mas não tanto. Eu não diria que são livros testemunhais, mas eu diria que são livros que têm traços testemunhais que reforçam a ficcionalidade deles, inclusive, na forma com que é trazido para dentro do romance. Eu vou anotar a questão da culpa e já eu te respondo, só vou... Iago, fique à vontade para falar. Boa noite. Eu estou lembrando bastante do livro da Svetlana Alexievich, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, né, em que ela faz o levantamento de relatos, testemunhos de mulheres soviéticas que viveram a Segunda Guerra Mundial, né? E bom, apesar de ser um livro de não ficção, eu vejo que esse motivo está sempre presente. Primeiro que boa parte das mulheres relatam que os maridos quiseram fazer sabatinas com elas antes delas fazerem a entrevista com a escritora, para que elas lembrassem das datas da guerra, dos nomes das armas, dos canhões, etc.
E parece que sempre tem essa luta por parte das mulheres, e a Svetlana, ela tenta fazer disso uma das razões do livro, né? Como que o testemunho de uma mulher, né? Ela hipotetiza, né? Como que o testemunho de uma mulher acaba sendo mais subjetivo e mais lírico de alguma forma do que o testemunho objetivo e objetivista do homem, né? Que geralmente é priorizado, né? Na narrativa sobre a guerra. Eu vou colocar aqui do lado uma das minhas citações preferidas do livro. Mas é isso, só queria lembrar esse livro e sugerir a quem nunca o leu que o leia, porque é assombroso. Obrigada, Iago. A gente pode fazer muitas pontes muito interessantes entre esses dois romances e vários outros que tratam do testemunho dentro do espaço literário ficcional e se afirmam dentro desse espaço, antes de pretenderem ser documentais ou historiográficos. Depois eu estou montando uma relação de alguns livros que fazem exatamente essa ponte entre ficção e memória familiar na narrativa contemporânea, depois eu compartilho com vocês. Mas sobre o tom da linguagem, a forma de narrar o testemunho, inclusive bastante curioso a forma com que a linguagem da Ginsburg, ela não se deixa ser muito lírica, nem muito sentimental, de certa forma. Apesar de ser um livro afetivo e afetuoso, ele é um livro que tem uma linguagem bastante seca e um humor também bastante melancólico, mas um humor em cima de coisas que a gente teria dificuldade de rir em geral, mas que a gente aprende a rir junto com ela. E esse tom um pouco seco, que mistura uma melancolia com humor, está nos dois romances. O Zambra é um tipo de humor que a gente tem que procurar, ou então se deixar ser conquistado por ele, porque não é um livro engraçado, nenhum dos dois é. Mas existe esse tom de narrar que tenta justamente, nisso que Iago comentou, eles tentam justamente fugir da linguagem testemunhal que valoriza a forma com que aquilo que é narrado é sentido e experienciado pela memória. Eles seguem esses fios da memória, mas com um trabalho muito rigoroso de escrita em cima disso. Um trabalho de podar, de editar, de tirar as partes inventadas, e os dois falam disso. E a gente reconhece isso nos dois romances, né? As frases da Ginsburg são curtas, são diretas, são secas às vezes, na descrição, por exemplo, esse momento que eu comentei do marido, ou outras citações assim. E o Zambra é a mesma coisa, inclusive o livro é muito curtinho e esse é um dos maiores livros dele, ele escreve extremamente pouco. Tem uma fila de gente, eu acho que Natália, para falar. Oi, bom, falando um pouco sobre essa coisa do Zambra e dessa ficção meio autobiográfica e tal, enquanto eu lia o romance do Zambra, eu lembrei muito do romance do Julian Fuchs, né, A Resistência, que é um romance brasileiro e tem muita coisa que entra, assim, também, exatamente como o do Zambra, e eu achei que eles conversam demais. E faz pouco tempo, na verdade, eu comecei a ver um pouco sobre autoficção, que é essa coisa de escrever sobre a própria vida ou sobre coisas que aconteceram com você, mas misturando a ficção ali e não deixando de contar a verdade, né, do que aconteceu. E ela tem essa característica de cuidar um pouco sobre os traumas da pessoa que está escrevendo, e acho que esse que é o ponto muito legal, né? Que não tem que ter um ponto, na verdade, o que você está escrevendo, não tem que ter um objetivo ou uma memória muito certeira, porque é de um trauma que você está falando. E eu acho que isso é muito interessante, porque eu nunca tinha lido a Natalia Ginzburg, e estava na lista, mas eu nunca iria imaginar, porque eu nunca fui atrás, assim, que ela se encaixaria tão bem dentro disso, assim. Eu fiquei muito encantada e parece que a cabeça dobrou de tamanho pensando em tudo isso. Enfim, só queria comentar que eu faço esse paralelo o tempo todo com a resistência e com a autoficção. Muito obrigada, que bom que você se apaixonou pela Ginsburg, porque eu acho que ela faz isso muito rapidamente, né?
A Natália citou A Resistência, do Julian Fuchs. É um livro brasileiro, eu acho que saiu depois de 2010, acho que foi em 2015. Isso, 2015. Então, é um livro recente. Tá, aí na sequência. Ele, inclusive, está nessa lista que eu falei de autores que fazem um processo similar, assim. A linguagem dele é bastante outra, ele é muito lírico, né? Lírico, assim. Ele tem um tom muito mais poético de escrita, de um tipo de poesia muito diferente da Ginsberg e do Zambra. E isso que você comentou sobre autoficção, eu vou trazer isso um pouco mais aprofundado na próxima aula, quando a gente vai discutir melhor alguns conceitos que o Philippe Lejeune cria para tentar contornar isso. Mas a autoficção é um termo extremamente polêmico e muito em debate hoje em dia. Eu mesma me afasto um pouco do uso dele, apesar de que eu acho que joga luz sobre um tipo de narrativa que faz muito sentido na contemporaneidade, que está sendo muito experimentado na contemporaneidade. E a ideia da autoficção, para quem não conhece, é um termo, inclusive, bastante recente, das áreas de estudo do contemporâneo mesmo. O auto vem de uma ideia de autobiográfico mesmo, e a ficção sobre uma elaboração ficcional do eu. A ideia da autoficção é um pouco essa. É uma elaboração ficcional de uma autobiografia, de certa forma, assim, da forma mais simplificada possível. Mais para frente a gente vai discutir isso, aprofundar isso um pouquinho mais, sobre como que isso se articula nos dois romances, mas foi uma ótima lembrança, muito obrigada. Os termos literatura dos filhos e pós-memória a gente vai tratando ao longo da conversa. A literatura dos filhos é como essa literatura dessa geração do Zambra, que é uma geração latino-americana, contemporânea, nascida durante a ditadura, exatamente nesse perfil que eu tentei desenhar da biografia do Zambra e dos personagens dele, em torno disso, são esses os hijos de la dictadura, são os filhos da ditadura, né? Que é um termo utilizado para descrever essa geração, e a literatura desses filhos é justamente a literatura de quem cresceu nessa ditadura, ou no período traumático, na guerra também, e agora escreve tentando reformular, tentando pegar emprestadas memórias, e enfim, para costurar alguma forma de se localizar no mundo. E sobre a pós-memória, em breve eu comento também. Bárbara, tinha uma outra pessoa que tinha levantado a mão, eu acho que ela baixou, mas se quiser, por favor, levante de novo. Eu acabo prolongando um pouco nas respostas, mas, Bárbara, por favor. Tinha alguém antes de mim mesmo. A senhora não quer falar mais? Bom, deixa eu... você estava falando sobre esse tipo de humor, esse humor diferente, né, que tem na narrativa do Zambra e da Ginsberg. E aí, eu lembro, quando eu estava estudando Zambra, tem uma passagem que eu acho muito importante, que é do show do Chespirito, né, que pra gente é o Chaves. Aquela passagem de que os pais sabem o terror que foi, o que aconteceu ali no Estádio Nacional, né, as pessoas que foram assassinadas, as pessoas que foram torturadas, e tiveram que levar as filhas para assistir o show do Chaves ali, que é de comédia. E aí a primeira vez que eu li, eu fiquei muito afetada, e depois quando eu li para estudar mesmo, coincidiu com um documento que eu encontrei do antigo CIEX, né, que era o Centro de Informações do Exterior. Um documento que estava lacrado até pouco tempo atrás, a gente não tinha acesso, mas que hoje está disponível na Biblioteca Nacional, né, para quem tiver curiosidade. E aí, nesse documento, tem uma lista com 40 brasileiros que chegou aqui para o Brasil, né, que estavam presos no Estádio Nacional, né. E aí eu sempre faço esse casamento dessa passagem que é contada de uma forma... É um humor dele complicado, né, que a gente fica
mexido, que é proposital, né? Ele faz para incomodar, porque ele gera esse incômodo na gente. E aí a gente faz essa associação do que aconteceu no estádio, toda essa violência, de toda essa tragédia, de todo desse absurdo. E o show do Chespirito está acontecendo e os pais sentindo aquilo, mas levaram as crianças para assistir. Porque seria um momento, como você trata essa questão do léxico familiar, né? Léxico, um momento em família. Um momento que foi vivido em família, ou seja, também para além da ditadura, né? A vida para além do que havia sido vivido, para além do que já foi vivido, do que estava sendo vivido. É isso, gente, eu também me estendo. Obrigada, Bárbara. Essa passagem é uma ótima lembrança. Camila, eu vi que você levantou a mão um segundinho, só vou, já que eu te passo. Essa passagem que você comentou, Bárbara, dessa cena do estádio, é uma das cenas do Zambra. São poucos, bem poucos os momentos que o Zambra ele toca mais diretamente na ditadura, né? Assim, que ele fala sobre o que estava acontecendo mais profundamente naquele momento. E essa é uma dessas passagens. E ela coloca justamente duas ambiguidades que estavam em jogo ali e que estão sendo narradas dessa forma, que são essa ambiguidade dos filhos e dos pais que estão vivendo o mesmo momento político, histórico, social, mas de formas extremamente diferentes. Os filhos e o Zambra, e a própria o protagonista e a própria Cláudia, eles sabem, mas não sabem exatamente, ela não entende 100% o exílio e nem a clandestinidade do pai, apesar de que ela sabe que tem uma razão para aquilo, e ao mesmo tempo que isso está sendo discutido, também está sendo discutido essa vida que está acontecendo na ditadura, que se sabe dessa ditadura, mas que está acontecendo apesar dela, essa vida de ir rir no estádio com a família. E são essas posturas que o romance faz o tempo todo, nessa estrutura seca, de certa forma, com uma linguagem seca, mas que tenta ir exatamente puxando esses fios e esses diálogos sobre o que aconteceu, né? Camila, por favor. Oi, boa noite. Então, eu tô aqui mais, assim, eu li os livros, né? Eu sou uma leitora assídua desde sempre, mas hoje eu sou escritora e, principalmente, eu escrevo a minha história também, né? E eu queria saber de você, Isabela, querida, maravilhosa, por que você acha que esses livros se enquadram como ficção? Sabe? Porque, assim, as pessoas, elas estão falando sobre momentos que elas viveram, como eu também falo, né? Sobre coisas que eu vivi na minha vida real, né? E, claro, não tem como você saber se o que eu estou escrevendo é real, é um fato verídico, estritamente verídico. Até mesmo eu mesma não sei se as coisas que eu vivi com 11, com 10, com 5 anos de idade foram exatamente como eu me recordo, né? Então, assim, por que as editoras classificam essas histórias como ficção? Por que você acha que isso acontece? Obrigada, Camila. Bom, os dois romances, eles caminham, apesar das semelhanças, nisso eu acho que eles caminham de formas um pouco diferentes. A Natalia Ginzburg tem uma coisa que é o pacto de leitura, que o Philippe Lejeune, depois na próxima aula eu vou trazer todas essas partes teóricas um pouquinho mais aprofundadas, para a gente entrar nisso com um pouco mais de cuidado. Mas o Philippe Lejeune, ele é um teórico da autobiografia, e ele defende que existem pactos de leitura, existem certos códigos que são estabelecidos por elementos paratextuais, que são capa contra capa, as informações de referência, tudo isso, pela coincidência do nome do autor com o nome, e isso para ele é nuclear, que é a coincidência do nome da capa, o nome que assina o livro, o autor, com o nome do narrador e do protagonista. Se todos eles são a mesma pessoa, assumidamente, dentro do romance, aquilo seria... Opa! Eu vou falar um pouquinho mais perto. Eu sinto muito que está baixinho, gente. Meu computador, ele é precário. Mas, nesses pactos de leitura,
A gente poderia, por exemplo, aqui, a própria Ginsburg, ela fala qual que é o pacto que ela quer que o livro dela seja lido. Ela fala que, na advertência, ela fala, esse livro é um romance. Apesar de todas as proximidades com o real, apesar de eu ter tentado não inventar nada, esse livro é um romance. E essa afirmação, ela é bem significativa e ela muda um pouco a forma de ler o livro, né? A citação está na página 15 da edição da Companhia das Letras. Embora extraído da realidade, acho que deva ser lido como se fosse um romance, ou seja, sem exigir dele nada mais ou a menos do que um romance pode oferecer. E com isso, é claro, a gente pode ler ele como um livro autobiográfico, verdadeiro, completo, mas isso você perde, ao fazer essa leitura, você perde você levanta barreiras de leitura que quando ela fala isso é um romance, ela derruba. Ela faz com que o texto se torne mais permeável, porque ela não está estabelecendo critérios de verdade verificáveis. Ela só está estabelecendo esses critérios verificáveis para a própria memória dela, que nenhum de nós consegue acessar. Então, por mais que a gente consiga, talvez, fazer uma pesquisa e verificar, a maior parte disso a gente não consegue. E ela pode muito bem ter inventado muito mais do que ela está falando que ela inventou. Isso perde sentido. O Zambra, ele faz uma coisa mais profundamente ficcional primeiro, o personagem, o protagonista, que é dividido em dois, né? Porque ele escreve um romance e um diário um romance dentro do diário, enfim. Ao fazer isso, primeiro, o nome dele não aparece ali em lugar nenhum. Nenhum dos protagonistas tem nome. A gente tem tem um apelido que é Aladino, que é o nome da rua que ele morou. É comentado uma vez, assim. É o mais próximo que a gente tem de um nome que não é um nome. Uma ponte dele em relação ao lugar onde ele morava. Isso já quebraria o pacto autobiográfico, o pacto de leitura que o Lejeune propõe, que não tem coincidência de nomes. Mas, para além disso, também, tem todos os recursos ficcionais que os dois livros usam, que estruturam a forma de narração. Então, a Mizanabim, que é essa história dentro da história, né? A Mizanabim, ela já te joga para o espaço ficcional ao ir colocando uma coisa dentro da outra, e todas, cada vez mais dentro, as caixinhas, elas são cada vez mais ficcionais, mais distantes do Zambra, que está ali de alguma forma, porque, de certa forma, é verificável muita coisa que está no romance. Inclusive, às vezes considerado pela crítica um romance autoficcional, porque o Zambra é um filho da ditadura, nascido em Maipu, criado por uma família de classe média. A vida profissional que ele conta muito brevemente no romance é a vida profissional bastante parecida com a do Zambra. Então, existem essas pontes que a gente pode fazer, mas ao jogar tudo isso dentro da ficção e empurrando para dentro, a gente está afirmando muito, o livro está se firmando muito mais no espaço ficcional do que no real. Ele rejeita, de certa forma, esse ancoramento no real. E os dois livros fazem isso dessas diferentes formas, com diferentes recursos também. A repetição é um recurso que vai também abismando um pouco o que seria uma verdade daquilo que está sendo narrado. No Zambra tem passagens que eu não sei se vocês repararam, eu reparei isso depois da provavelmente segunda leitura, que é um dos livros que eu mais reli na minha vida, né? Tem passagens que ele conta, por exemplo, de um jantar com os pais, que ela acontece em uma página, e páginas adiante no romance, por exemplo, ela acontece no diário, quando ela acontece no romance, nas partes ímpares, é contado de uma outra forma, é quase igual, usa as mesmas frases, às vezes os parágrafos inteiros, mas muda alguma coisa, muda o ponto de vista, muda a forma com que o pai ou a mãe é retratado. Então, cada vez que um desses procedimentos é usado, e quanto mais eles são usados, e eles são muito usados nos dois romances, a repetição na Ginsburg também é muito, muito, muito utilizada, com as repetições
de cenas, passagenzinhas. O pai responde, chama alguém de burro. O pai faz isso ao longo do livro inteiro. Então, isso vai criando um universo ali particular, que não é verificável e não precisa ser, mas ele é circunscrito ali dentro da ficção. Alguém comentou aqui no chat, que tem muitos comentários, eu vou tentar ler eles em breve, que é difícil separar a ficção da autoficção, e que no final das contas tudo vira ficção. Foi a Edna. Muito obrigada, Edna. É um pouco disso que eu falo quando eu falo que eu rejeito um pouco o conceito de autoficção, porque no final das contas a gente está falando de ficção. Ela pode ter esses elementos autobiográficos, e existem coisas muito úteis no conceito de autoficção que a gente não pode rejeitar, mas no final das contas, com os 2 romances, não só porque a editora colocou ali na última página, a gente está falando de ficção, principalmente porque a gente está falando de estruturas e de recursos e de formas de narrar que a gente entende sempre como ficcionais. E é daí que vem a riqueza, inclusive, retomando alguns comentários anteriores, é daí que vem a riqueza de narrar períodos como a ditadura. Ficcionalmente, não falando isso aconteceu, isso não aconteceu. Existem esses momentos, existem esses lugares que vão alimentar, por exemplo, os estudos históricos, que vão ouvir testemunhas, que vão ouvir relatos de quem viveu de primeira ou segunda mão. Existem esses lugares necessários na mídia, enfim, vários espaços. Mas a literatura, ao se firmar como ficção, a gente, inclusive isso é um esforço nosso como leitores, também ler aquilo como ficção, por isso o convite da Ginsburg. Ao fazer esse gesto de ler ficcionalmente essas histórias, a gente ganha outras camadas de leitura, que são essas camadas que fazem a gente conseguir falar de uma forma mais próxima, conseguir construir melhor essa vida apesar da ditadura, conseguir construir melhor essas pontes, não melhor porque é superior, mas melhor porque cabe melhor ao espaço literário pensar esses 2 romances especificamente como ficcionais. Obviamente não tem uma relação de superioridade entre os espaços, mas a gente ganha na leitura deles ao entendê-los como ficção. E a gente consegue comprovar a ficcionalidade deles, de certa forma, por meio desses recursos, por meio de pactos de leitura que apontam nesse sentido, né, que fazem esse convite de leitura. Espero que eu tenha te respondido. Eu vou tentar ler os comentários. Humberto Eco, a Débora comentou aqui sobre Humberto Eco, o romance dele, e Humberto Eco, ele teoriza bastante sobre esses, ele também tem a parte teórica, né, que ele também fala sobre papéis de leitura e de ficção, e ele é um autor bastante interessante para a gente pensar junto do que a gente está discutindo, principalmente nas discussões sobre os espelhamentos, e como que eles vão adensando o espaço que está sendo construído ali. Teve uma pergunta muito boa da Kátia, sobre esse distanciamento que a gente viu, por exemplo, com o caso da morte do Leone, não seria um indício de ficção, de ficcionalização. E é um ótimo comentário, inclusive vários teóricos apontam nesse sentido, que é o sentido de que para escrever uma ficção é necessário um certo distanciamento. Por mais próximo que você esteja do que está sendo escrito, a Beatriz Sarlo é uma que escreve, a Beatriz Sarlo que eu tinha comentado, sobre a escritora do Tempo Passado, ela fala exatamente sobre isso, sobre como que a imaginação, ela requer um distanciamento. E não um distanciamento de se apartar, de se anular, ou de ignorar a própria subjetividade, ou qualquer coisa do tipo, mas é um passo atrás para você conseguir ver além do real. Para conseguir imaginar, você tem que dar esse passo atrás. E dentro da literatura, esse imaginar, ele produz a ficção. Não só, mas a ficção, ela é um trabalho de construção sobre o real que faz exatamente isso. Ela distancia para poder dar conta de imaginar melhor.
Então, eu diria que sim, é um indício de ficcionalização dos dois romances. Jussara, você levantar a mão, por favor. Eu queria fazer um comentário, mas é mais uma pergunta para ti do que outra coisa. O fato desses dois romances serem romances assim, de família, né? A gente não tem um único protagonista na história, né? Não seria a razão porque a gente não encontra a subjetividade tão forte da Ginsburg e do Zambra? Muito boa pergunta, muito obrigada, Jussara. Isso é uma coisa que o próprio Zambra fala no prefácio, né? E que a gente vê muito também no Formas de Voltar para Casa, que eles são personagens, narradores, como se eles estivessem no canto da obra, como se eles estivessem assistindo e narrando os outros, mais do que eles mesmos. O Formas de Voltar para Casa, isso acontece muito, ele narra a vida inteira da Cláudia, por exemplo, ele narra os diálogos com os pais, ele narra cenas de infância, em que ele é o protagonista, claro, porque ele está narrando da própria memória, mas a gente vê muito mais a ação, o desenvolvimento do Raul, dos professores, da Cláudia, da Amy, dos pais, enfim, de todos os outros personagens, mais do que dele mesmo. E na Natalia Ginsburg isso chega a ser mais radical do que no Zambra, porque o nome dela, eu tinha começado a contar, depois vou procurar essa informação, o nome dela aparece no livro, digamos, 3 vezes, e demora muitas páginas para aparecer pela primeira vez. E tudo que acontece com ela, acontece, na verdade, com os outros. A gente sabe muito pouco sobre ela ao longo da história, e o que a gente sabe é quando ela usa uma coisa que estava acontecendo com ela para falar dos outros, por exemplo, da editora. A gente sabe muito pouco o que ela fazia na editora. E apesar de ser um momento marcante, de ser uma editora enorme da Itália, ela poderia gastar muitas e muitas páginas contando sobre a experiência dela lá. Mas ela conta sobre Pavese, ela conta sobre as manias do editor, ela conta sobre pequenas conversas, as pessoas que trabalharam lá, as conversas e os humores do editor, que às vezes recebia bem, às vezes recebia mal, enfim. Ela conta muito mais desses outros do que dela mesma. E o Zambra é a mesma coisa. Isso é esse passo de distanciamento da imaginação, ao mesmo tempo que aprofunda, né, a ficcionalização, porque tira do subjetivo completo e aprofunda também a ficção, porque afasta ela do testemunho, porque o testemunho é essa guinada subjetiva que a Beatriz Sarlo fala no título do livro, que é um centramento muito grande na subjetividade de cada um. E ao narrar os outros, ao espalhar essa subjetividade em alteridade, ela passa a assumir que a verdade está entre os sujeitos e não em uma pessoa, nem em outra, principalmente não na primeira pessoa. Ela está nessa primeira pessoa que está voltada para os outros, para contar as histórias alheias, a partir de si, como um fio, que às vezes aparece mais, às vezes aparece menos, mas que está ali, né? Na coletividade. Na coletividade, mais do que na subjetividade, mais do que na individualidade. Eu vou fazer mais um comentário sobre isso, porque é um ponto importante, mas eu vi que as pessoas estão perguntando sobre a lista de presença. Ela é gerada automaticamente aqui no Meet, eu espero que ela funcione, mas ela já foi gerada e para o certificado, a aula vai até as 8h30, são 2 horas de aula cada dia, e para vocês terem o certificado precisa de 75% de presença, que é computado de uma forma um pouco instável, né, porque é difícil marcar os minutos que cada pessoa esteve na aula, então assim, mas eu já passei ela já aconteceu a lista de presença, e qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, enfim, sobre isso, é só me escrever. Eu ia terminar. Eu ia puxar mais um fio, que é o da família, né?
que não é o da família, que é o da culpa, que a Bárbara tinha comentado bem mais cedo, que eu vou comentar rapidamente, assim, também, mas a gente vai voltar a todos esses temas que a gente está conversando hoje, que é uma conversa introdutória, né, para a gente começar a pensar os romances. A gente vai voltar nos próximos 2 dias com um pouquinho mais de um olhar um pouquinho mais detido sobre... A questão da culpa, ela aparece nos 2 romances de formas muito diferentes. Essa é uma das diferenças bem radicais entre os 2 romances. Ela está, com certeza, muito mais presente no Formas de Voltar para Casa, que... desculpa, gente, eu fui ler os comentários. O Formas de Voltar para Casa, a culpa, ela aparece num confronto com a história dos pais. Justamente por ser essa literatura dos filhos, a literatura dos hijos da ditadura, é uma literatura que se volta, não necessariamente contra, mas ela se volta para a vida, que era entendida como uma vida que estava acontecendo mais conscientemente, mais sabendo o que estava acontecendo, antes dos filhos, porque os filhos já eram crianças, na verdade, ainda eram crianças, então eles não têm muita consciência daquilo que estava acontecendo, né? Eles não sabiam exatamente que era uma ditadura. E aí, quando o protagonista do Formas de Voltar para Casa, ele se volta para a história do passado, ele está falando com os protagonistas, né? Ele é um personagem secundário, então ele se volta para os protagonistas daquele momento. E esse se voltar, ele tem todos os traços dessa geração pós-ditadura, que são traços que a gente reconhece no pós-ditadura, no pós-guerra, enfim, que é uma espécie de ressentimento, de culpabilização e de cobrança também, né? Existe uma espécie de ressentimento pelos pais do protagonista não terem feito nada em relação à ditadura. Existe uma espécie de ressentimento por não ter vivido e não ter entendido o que ele estava vivendo. E daí também a tentativa de se aproximar de outras histórias para tentar entender o que foi aquele período por outros olhares, né? Por outras formas de construir. A culpa é um tema que a gente consegue conduzir muita coisa. Eu escrevi um pouco sobre isso, ainda estou elaborando um pouco sobre isso no Formas de Voltar para Casa, porque também não é um livro que se aprisiona na narrativa da culpa. E se ele fizesse isso, ele talvez fosse um romance mais testemunhal, mais preso nas narrativas de o que é verdade, o que não é, o que eu posso falar dos outros, ou pelos outros, ou contra os outros. Como ele espalha a voz, aquilo que a Jussara tinha comentado, quando o protagonista ele não é tão centrado em si, a voz que narra, ela é espalhada entre outras vozes, tanto que, por exemplo, a Cláudia, ela conduz uma parte muito grande do romance. Tem algumas páginas, mais para frente um pouco, que são, na verdade, escritas quase que na pessoa da Cláudia, porque é ela contando, ou o narrador contando o que ela estava contando, mas é o olhar e a voz da Cláudia, não do narrador, por exemplo. E os pais, a mesma coisa. Nos pais é muito mais em forma de diálogos, que aí existe o espaço para o ressentimento e para a culpa aparecerem na voz do narrador, mas também existe o espaço do outro falar, do outro se colocar, confrontar também, que é quando os pais respondem. E aí, claro, existe uma mediação muito grande do narrador, mas também existe essa tentativa em mais momentos ou menos momentos de horizontalizar a voz. E com isso, a culpa ela se torna principalmente uma coisa mais difusa e uma coisa mais compartilhada. E não tanto do ponto de vista exclusivamente de quem está falando. Principalmente por conta de todos esses recursos. Inclusive, a Mizanabini, quando ela vai jogando com os espelhamentos entre as partes, ela também coloca em questão o que o próprio, aquilo que está sendo narrado dá conta sobre o que aconteceu, né? Camila,
Então, assim, você acha que, tipo, essa questão de colocar o livro como ficção, talvez seja até uma coisa do próprio escritor, de tipo assim, eu não quero que as pessoas saibam que isso tudo aconteceu realmente comigo. Então, pode ser ficção, né? Porque eu, enquanto escritor, às vezes eu penso, eu não quero que as pessoas saibam que isso aconteceu na minha vida. Então eu escrevo em terceira pessoa, como se fosse algo que eu vi, que eu ouvi, que eu assisti, né? Então eu escrevo, mas foi uma coisa que eu vivi. Sobre isso, tem um texto, é o texto mais curtinho dos que eu relacionei na nossa bibliografia. Inclusive, não tem leituras obrigatórias e a nossa bibliografia ela é mais um fio condutor de por onde que eu estou falando, a partir de quais referências. Mas, para quem tiver a oportunidade de ler, ele é um texto de 4 ou 5 páginas. É do Juan José Saer. Ele chama O Conceito de Ficção, ou O Conceito da Ficção. Está na Conceito de Ficção. Ele está nas nossas referências, ele está naquela pastinha que eu compartilhei com vocês. Lá, o Saer, ele faz um comentário sobre como que, para a ficção, o valor de verdade, ele é particular e inerente e circunscrito pela ficção. Então, não importa a gente perguntar para o narrador ou para o autor se aquilo de fato aconteceu. Deixa de ser importante, inclusive, se é uma verdade para aquela pessoa, se é uma verdade para quem acredita ou não nela, porque a ficção ela joga com valores próprios e particulares que, por mais que remetam ao real, não tem valor de mentira, por exemplo, dentro da ficção. A ficção não é mentira. E por não ser mentira também, ela não dá conta de opor a mentira à verdade. Porque toda a lógica dela é própria a ela. É uma outra forma de abordar a verdade que não dá conta de ser abordada. E principalmente quando a gente fala de 2 livros que tratam de períodos históricos tão trágicos, como a ditadura e a Segunda Guerra, apesar de que existe, claro, uma verdade sobre esses períodos, essa verdade subjetiva de conseguir ter um léxico exato ou conseguir uma dicção própria para aquilo, ela acontece justamente porque a gente deixa de pensar nesses critérios de verdade ou de mentira, de factual ou não, porque está tudo ali um pouco misturado, assim. Eu vou recomendar para vocês realmente esse texto do Saer, porque ele vai conduzir um pouquinho nossas próximas conversas. Não é leitura obrigatória, não tem leitura obrigatória, mas para quem puder e tiver interesse, eu acho uma leitura que vai acrescentar bastante assim, a nossa discussão. Eu estou só dando uma olhadinha aqui nos comentários. Oi, diga, Camila. Eu só levantei a mão porque meu notebook acabou a bateria, me desculpa. Claro. E daí eu conectei no celular imediatamente, mas eu consegui ouvir a sua resposta. Tipo, que bom. Obrigada. Que isso. Você é linda, maravilhosa. Obrigada. A culpa, a Bárbara comentou aqui no chat sobre o Space Invaders, da Nona Fernandes, e a gente pode pensar isso em relação a outros livros da época. A culpa, de fato, ela não é uma coisa recorrente em todos esses livros que pensam esse tema. Mas tem também os pontos de vista, né, a partir de onde se olha. E no Zambra, esse olhar para a classe média que se posicionou isenta e um pouco a favor do Pinochet, esse olhar ele vem com bastante culpa. E outros olhares, como o Space Invaders, está inclusive aqui, é esse livro aqui da Nona Fernandes, que é uma escritora chilena também, da mesma geração do Zambra, narra também o período ditatorial, mas de uma outra forma bastante diferente, também volta para a infância, porque ela é dessa mesma geração. Mas, claro, a culpa ela atravessa todas essas narrativas da ditadura por diferentes ângulos, de diferentes maneiras, e não é possível a gente
inclusive, isso é um dos problemas da gente tratar a literatura de uma certa época, ou de uma certa geração, de uma forma fechada, né? Porque todas elas sugerem muitas e muitas pontes diferentes que a gente não consegue fechar em uma única leitura. Estou só procurando os outros comentários que foram feitos. Eu vou ler em voz alta o comentário da Débora, que ela fez aqui agora há pouco, porque para eu poder entender o que ela está falando, e também porque ela está apontando um sentido que eu acho bastante interessante dessa discussão, que quando a gente estuda a obra, a gente já não pensa mais sobre o que o autor viveu ou não, ou o que ele desejava que fosse compreendido ou não. A partir do momento que uma obra é publicada, ela se torna independente, com vida própria, se desprende do autor. As perguntas, então, são voltadas para a obra, o texto e o contexto. Essa, a beleza da literatura, que pode ser reconfigurada sempre. Um ótimo comentário, Débora, muito obrigada. E logo em seguida a Kátia complementou com a morte do autor, do Barthes. E aí eu vou fazer uma pequena ponte entre esses dois comentários, e isso vai só lançar uma questão para a gente começar a pensar na próxima aula, que é uma ótima forma da gente ter um gancho, porque é a partir daqui exatamente que a gente vai continuar, que é a morte do autor, é a ideia do Barthes, no século passado, sobre a ideia de que a literatura, o livro, a Kátia comentou muito bem explicado, ela começa a existir depois do autor. A partir do momento que o autor escreve e publica, o livro passa a ser de quem lê, ou do próprio texto, mas não próprio, não é do autor. O autor morre, metaforicamente, para o texto existir. Mais recentemente, outros teóricos começaram a questionar, e o próprio Barthes, ele sugere mais na frente do trabalho dele que existiria, e o Barthes chama de um retorno amigável do autor. E hoje em dia, na literatura, nas teorias contemporâneas, a gente encontra essa guinada subjetiva que eu falei já da Beatriz Sarlo e outros autores. Eles sugerem uma espécie de retorno do autor à cena literária, que acontece de uma outra forma, muito diferente. Essa ideia do Barthes, da morte do autor, não se perde, mas ela se reconfigura quando o autor passa a ser uma performance, quando o próprio texto se torna uma performance do autor. E daí todos esses jogos entre autoficção, autobiografia, romance, ficção, onde que está o autor? Todos esses espelhos que ele joga e que as figuras se perdem entre eles, a Bárbara comentou, inclusive, o retorno do sujeito, que é exatamente isso. Esse retorno do sujeito contemporâneo é um retorno fragmentado, é um retorno bastante instável, que nem o Formas de Voltar para Casa é um excelente exemplo disso. A gente vê o narrador, a gente vê os personagens, a gente vê desprendidos e colados ao autor. Claro que o texto tem uma vida própria, mas ele nos lembra o tempo todo de que existe uma escrita ali, de que existe um processo, e a gente tem acesso ao processo de escrita desses romances, dos dois romances, que eu já tinha comentado mais cedo, da metaficção dos dois, né? Natalia Ginzburg é uma coisa bem mais sutil, muito mais espalhada. Em alguns momentos ela comenta sobre estar se lembrando, ou verdade e mentira se misturam, não tenho certeza. São alguns momentos que a gente vê uma voz mais autoral ali. E no Alejandro Zambra, isso é jogado para dentro da ficção, de forma que os próprios, dentro do romance, a gente já não sabe quem que é o autor, de onde que ele está tirando aquilo que está sendo contado. Então isso acaba se espalhando ali dentro, né? Que é o que reforça a ficcionalidade, mas que também faz com que a gente se lembre que a ficção, ela está remetendo necessariamente a um real, que ela transforma, por ser lida, por existir nesse mundo real, ela transforma o próprio real,
que ela está narrando, mas ela também é afetada, com certeza, pelo real, quando a gente, inclusive, faz essas leituras de isso é verdade, isso não é, tenta buscar as fontes, lê o Zambra e vai buscar a Ginsburg, lê o Zambra e vai buscar o Perec ali, ou todas essas pontes, ou a gente descobre que existiram 2 terremotos em momentos meio correspondentes da história chilena, e tudo isso são pontes que ancoram e que fazem com que a ficção e o real, né, se a gente faz essa divisão, que é bastante questionável, mas que a gente consegue ainda encontrar um certo chão, né, para pensar elas, a ficção e o real meio que se retroalimentam. São espaços muito diferentes, de elaborações diferentes, mas que acabam se misturando. A Edna comentou que tudo é real, tudo que é real no final vira ficção. Hoje eu lembrei, relendo alguns textos, tem um autor que fala que uma gota de ficção tinge tudo de ficção. E é um pouco por isso que eu reforço um pouco essa tentativa de ler esses autores por esse ponto de vista, que é reforçado pelas narrativas, pelas estruturas textuais, e isso é muito importante. São textos muito bem acabados textualmente, eles reforçam muito o fato de que a própria estrutura é muito levantada, chama-se muito a atenção para a estrutura desses textos. E, além disso, o fato de que a gente consegue encontrar ali no meio essas gotas de ficção que acabam tingindo todo o texto, né? Camila e Jussara, eu não sei quem levantou a mão primeiro, peraí. Acho que foi Camila. Por favor. Se eu levantei foi sem querer, mas assim... Obrigada, você definiu tudo o que eu precisava saber. Porque quando eu, enquanto escritora, que escrevo sobre, inclusive, as coisas que eu vivo, né, eu penso, poxa, o que diferencia uma biografia, né, um fato real que eu estou relatando, de uma ficção? Mas eu, enquanto escritora, também gosto de fazer um rodeio em torno daquela história, até para torná-la mais atraente para o leitor, né? Então, assim, o leitor ele vai ler de uma forma muito mais detalhada, rebuscada, mais, enfim, descritiva, né? Não é exatamente o que eu vivi. O que eu vivi foi uma coisa mais trágica, mais difícil, enfim. Mas na hora de escrever, eu quero escrever de uma forma que o leitor identifique aquilo e sinta. Então, de certa forma, a realidade, ela vira ficção na escrita, né? E não deixa de ser realidade por conta disso, né? Continua sendo real, porque eu sei o que eu vivi, assim como o Zambra, assim como a Ginsburg, eles sabem o que eles viveram. E que aquilo é real, né? Mas, de certa forma, eles rodeiam, floreiam, de forma a ser atraente para alguém que vai simplesmente ler enquanto ficção, né? Talvez isso seja a justificativa de porque o livro é determinado como ficção e não como biografia, né? Obrigada. Enfim, para finalizar, foi incrível, você é maravilhosa. Além de linda, né? Incrível e perfeito e obrigada. Obrigada, que bom. Vou desligar meu microfone que já passou, né? Jussara. Oi. Eu queria destacar um aspecto que me chama bastante atenção, que é a questão da temporalidade nos 2 romances, né? A gente não vê marcações, quase não vê marcações de tempo, né? E isso é um aspecto bastante bom para a gente salientar, né, nessa questão, né, que a Camila está bastante preocupada com a questão da ficção e da não ficção, né? Então, assim, dentro da literatura, a gente pode ver isso, assim, uma marca bem determinada da ficção, né? Não é importante a data, quando aconteceu, né? Então, a gente sabe quando aconteceu pelos fatos. Então, os fatos são importantes, né? As coisas que aconteceram são importantes. Quando aconteceram, né, elas são levadas até nós, essas informações, através desses fatos, realmente, né? Então,
salvo eu estar enganada, tem 2 datas citadas, que foi a data do nascimento da filha e eu acho que da morte do marido, acho que 43 e 45, ou do fim da guerra, alguma coisa assim, no livro da Ginsburg. E do Zambra eu nem marquei nenhuma data, nem sei se tem, porque eu acho que eu li com tanta voracidade que eu não cheguei a destacar datas. Então, assim, as datas realmente não são relevantes, né? Isso é um ótimo comentário, inclusive pela liberdade que eles têm de caminhar pelos tempos. O Zambra, ele faz um vai e vem contínuo entre presente e passado, diferentes períodos do passado, diferentes períodos do presente. É o fluxo da memória mesmo. É exatamente o fluxo da memória que a gente acompanha ali, e no Zambra a gente acompanha uma tentativa de formulação de um romance em cima dos fios da memória, que é essas partes espelhadas, né? E ele fala de algumas datas, ele fala da década de 90, que é o tempo das perguntas, finaliza com 2010, mas é praticamente isso, você apontou muito bem. E na Ginsburg é a mesma coisa, ela faz um vai e vem um pouco menor, a narrativa, de certa forma, vai caminhando do passado, da infância para a vida adulta, mas mesmo nesse tempo ela oscila, ela vai caminhando, ela vai costurando, e as repetições desses léxicos familiares, elas embaralham também a temporalidade, né, do texto. Eu anotei algumas coisas que eu li aqui nos comentários, e agora, logo depois da aula, eu vou anotar algumas outras para a gente poder continuar na próxima aula, e eu vou tentar responder a todos os pontos levantados aqui no chat e nas perguntas que vocês fizeram. Eu agradeço muito a participação de vocês, a conversa foi... As perguntas e os comentários puxaram muitos pontos interessantes, e eu já estou encerrando, porque já está dando as 8h30. Na próxima semana, na terça-feira, a gente tem nosso próximo encontro. Eu vou... sobre a lista, não tem lista de presença, o Meet gerou já automaticamente. Se alguém tiver algum problema com isso, ou qualquer coisa, eu vou passar por vocês antes algumas perguntas. Vou mandar por e-mail perguntando se a frequência foi exatamente essa, ou qualquer coisa assim, porque sempre rola esses problemas de comunicação com o Meet. Mas aí vocês me informem. Oi, Frank. Desculpa já no final, interrompendo. Boa noite a todos, a todas, a todos. Isabela, seria interessante para a próxima aula fazer uma rápida distinção entre autor e escritor. Não é a mesma coisa. Aí eu vejo que às vezes assim, as conversas estão indo um pouco nessa linha. É natural, porque nós somos um grupo misto, heterogêneo, e isso é interessantíssimo, porque promove muitas discussões legais. Mas é interessante a gente perceber essa diferença, né? Até para a gente começar a pensar esses autores que nós estamos trabalhando. Tá certo? Se for possível, eu agradeceria. Claro, muito obrigada, Frank. Obrigado. Inclusive, isso é uma das coisas que nos próximos encontros eu vou tentar me deter mais em alguns conceitos que a gente foi conversando e passando por eles hoje, sem tanto aprofundamento, e claro que não vai ser um curso estritamente teórico, eu quero que a gente trabalhe mais a partir dos textos, mas nos próximos encontros eu vou tentar trazer nas apresentações alguns conceitos para a gente aprofundar um pouquinho melhor e ter um fio condutor para as nossas conversas. Bom, é isso. A presença foi automática para todo mundo que está preocupado. Eu sugiro para o próximo encontro vocês tentarem ler os 2 romances, para quem ainda não leu um ou outro, e, se possível, o texto do Juan José Saer, O Conceito de Ficção, ele está lá na pastinha. É um artigo curto, já traduzido para o português. E... Bom, é isso. Eu vou tentar, talvez, mandar um formulário para vocês me responderem sobre quem são vocês, mas um super curto formulário, só para eu saber quem está aqui, porque, como é muita gente, eu não consegui ter aquele momento de apresentação. Então, eu vou mandar um curto formulário, só para eu saber de onde vocês são, área de trabalho, de atuação, enfim,
para, inclusive, eu conseguir saber por onde que a gente consegue conduzir algumas conversas e também para eu poder preparar um relatório final do nosso curso. Eu mando isso para vocês nos próximos dias. E é isso. Qualquer coisa vocês me mandem por e-mail, novas perguntas, novas ideias. E muito obrigada a todo mundo. Obrigada a você. Obrigado a todos. Boa noite. A todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boas noites. Tchau, obrigada. Boa noite. Aquele livro de intertextualidade, a gente vai usar Tchau, ele? gente. Obrigada. Eu acho que ele vai ser dos textos que eu menos vou usar, porque ele dá conta da intertextualidade. Mas eu vou comentar ele um pouco mais brevemente, um pouco mais detidamente, porque ele contorna um pouco por onde que eu estou conduzindo a conversa entre textos, né? Porque a gente está tratando aqui de uma conversa intertextual. Então eu vou conversar com ele sobre ele com vocês, justamente para tentar entender de onde e por quem a gente está falando. Assim. Meio pano de fundo, assim. Exatamente. Tá, ok. Obrigada, boa noite. Muito obrigada. Tchau, obrigada. Boa noite. Tchauzinho.